bom dia! Hoje, 13 de outubro, estamos aqui iniciando mais um devocional, elevando a nossa alma, buscando a presença do nosso Deus, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, trazendo cativo nossos pensamentos ao Senhor e desenvolvendo em nós a mente de Cristo. É muito bom estar novamente com você aqui. Bom dia, Clá. Bom dia, Lúcia. Muito bom estarmos aqui novamente. Bom dia, Lilde. Buscando a face do nosso Senhor, buscando a sua sabedoria, a sua graça, a sua verdade, vontade, a sua palavra que nos sustenta, nos dá a vida. Estou feliz, viu, Lúcia, que você está aqui hoje com a gente, ao vivo, Eu sei que você acompanha as gravações. Ontem não consegui, infelizmente. Cadê as árvores? Tem árvore aqui do lado. Um dia eu vou fazer lá no meu quintal para trazer árvore. Ontem, infelizmente, eu não consegui salvar a live de ontem. A gente estava num lugar bem afastado, lá na Chapada, e a internet do hotel nem sempre era boa. Quando eu estava finalizando a live parou, ficou pausada, não sei se vocês perceberam isso, e depois eu não consegui mais salvar de jeito nenhum. O Instagram não permitiu que salvasse essa live. Então, infelizmente, ficamos sem a gravação da live de ontem, mas eu tenho certeza que quem estava ao vivo acompanhando a gente recebeu sua porção, foi abençoado, e Deus sabe de todas as coisas, O Senhor sabe a quem direcionar a sua palavra, Ele sabe quem necessita. Se vivemos uma vida debaixo da sua vontade, direcionado por Ele, então nada pega o Senhor de surpresa, então nada nos pega de surpresa também. E a gente sabe que lidando com internet, com rede social, essas coisas vão acontecer. O importante é que tudo passa, Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, a sua palavra permanece e nós seguimos até que Ele diga, basta, pode parar, vamos iniciar outra coisa. Estamos aqui, continuando. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter. Então, nós vamos seguir nosso momento de busca pelo nosso Deus, de estar na presença dEle, de trazer a sua palavra. Bom dia, Luísa, bom dia, Silvia. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, que o Senhor libere para nós, a porção que nós precisamos. Quem fala é limitado, sempre quem fala é limitado. Sempre a porção que sai do trono é muito mais maior, muito mais abrangente, muito mais rica, mas quando passa pelo instrumento, o instrumento ainda é limitado, mas eu sei que o Senhor, Ele é infinitamente mais, Ele vai além daquilo que nós pedimos, pensamos, e vai além de nós mesmos, Então, se há graça, se há unção do Espírito Santo, aquilo que sai da minha boca, da boca de qualquer outra pessoa que se dispõe a falar da palavra de Deus, atinge o coração, daqueles que estão abertos para receber a palavra de Deus e mexe, faz aquilo que é necessário fazer. Então, confiantes na graça do Senhor, na unção do seu Espírito, no que nós trouxemos ontem sobre o deserto e tudo que Deus tem a fazer em nossas vidas, tudo que Ele deseja fazer em nossas vidas, é que nós estamos aqui. Ele disse que pós-deserto Ele liberaria o lugar
onde a unção é permanente, né? Onde o azeite está. Nós lemos isso ontem. Então, hoje nós vamos receber a nossa porção desse dia, né? É isso, Luísa. O Senhor sabe, vou acertar aqui. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, Ele sabe a quem deveria ser destinada aquela mensagem de ontem. Então, se foi apenas para quem estava ao vivo, que coisa boa. Recebemos, né? E eu, particularmente, geralmente eu não assim, eu sinto a graça do Senhor. Mas tem momentos que eu acho que foi simples aquilo que saiu. E ontem não, eu senti profundidade naquilo que o Senhor liberou para as nossas vidas. Recebi a minha parte também, né? Então eu sei que Ele sabe a quem direcionar. Como eu falei, nada pega Deus de surpresa, nem instabilidade de rede social, né? Nada pega o Senhor de surpresa. Então, quem recebeu, recebeu, e eu sei que o que Ele liberou, Ele é fiel, né? Para fazer cumprir, para gerar algo no coração de quem estava presente ontem no ao vivo, mesmo a gente não tendo conseguido ficar, né, com essa live salva. Mas vamos para frente, vamos seguir. Hoje é um novo dia, basta cada dia ser o mal e temos o que receber, a nossa porção de hoje, né? Então que o Pai Nosso, nos dê a sua porção, né, de ontem, ou a sua porção de hoje, o pão que a gente necessita. Eu li aqui que Luísa botou ontem, foi intenso, aí falei ontem. Hoje, a nossa reflexão está no Salmo 64, um salmo também atribuído a Davi. Enquanto eu pesquisava, diz que, de fato, ele pode ser de Davi porque ele tem características de um salmo de Davi, e a gente vai ver isso, né? Então ele fala assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que ouvirem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Então, nós vemos novamente, né, um salmo em que Davi fala, né, da sua angústia. Ele que foi um homem, de novo, volto a falar sobre isso, que viveu perseguido o tempo todo, né, e principalmente perseguido por pessoas próximas a ele, né, perseguido pelo sogro, perseguido por filho. Ele vivia em meio a um ambiente onde o tempo todo era articulado a sua derrota, como tirá-lo do poder quando ele já estava, antes dele ser rei, como fazer com que ele não chegasse a ser rei, mesmo que tivesse sido um decreto do próprio Deus. Saul tentou, né, atrapalhar os planos de Deus, obviamente não conseguiu, e durante o seu governo Davi também passou por muitos momentos de aflição, de perseguição. Então ele era marcado por isso, e característica mais comum dos seus salmos, a gente que está lendo, já estamos no 64, os salmos que são de Davi,
a característica mais comum desses salmos são ele pedindo ao Senhor o livramento, né? Que o Senhor livre dos seus inimigos. Os inimigos de Davi eram de fato pessoas, né? Que se articulavam, que estavam próximas. Se você for ler a história, tem momentos em que dos próprios conselheiros de Davi saem pessoas que o traem, né? Lá no momento em que tem pessoas, todo rei, né? Tem pessoas que são seus conselheiros e dali, daquele grupo, saiu um dos que ajudou Absalão, né? A tomar o trono. Então, assim, era uma vida em que ele, de fato, tinha muita dificuldade, né? Em confiar nas pessoas que estavam próximas a ele. Quem será? Quem serão as pessoas que ele poderia confiar totalmente, né? E aí ele está aqui novamente pedindo ao Senhor o livramento, a proteção. Ele começa falando de forma aflitiva, a gente sente o peso da alma de Davi, mas depois, como também era uma prática dele, ele fala da esperança, né? De saber que Deus vai livrá-lo daquela situação e não apenas livrá-lo, vai trazer o castigo, a recompensa que aquelas pessoas que praticaram a maldade, elas precisam, né? E aí ele exorta a si mesmo e a todos quantos forem ler ou ouvir, porque esse salmo, como diz a legenda, ele foi enviado para o mestre de música, então ele foi usado nos momentos de adoração, de busca por Deus, de ensino ao povo, foi usado assim. Então ele fala para que os justos se alegrem, para que busquem um refúgio no Senhor, para se congratular, né? Então, congratular, né? Congratulações é quando um sauda, festeja o outro, né? Celebra a presença um do outro, está junto. Então, que na unidade os justos possam se congratular no Senhor. Ele também fala isso. Enquanto eu lia o Salmo, eu sempre penso assim, meu Deus, é igual de novo, né? Tão semelhante a outros que a gente foi lendo. E aí eu oro ao Senhor e peço que Ele traga aquilo que Ele quer falar para nós. E enquanto eu lia, 2 textos vieram ao meu coração, né? Justamente porque aqui ele traça um perfil, como ele já traçou em outros momentos, né? Daqueles que ele aponta como sendo malfeitores, inimigos. Ele traça um perfil e ele fala justamente daquilo que a pessoa maquina em seu coração. E então eu me lembrei de Provérbios 23:7, é um trecho desse versículo, desculpa, que é muito usado, muito falado. Atualmente tem se falado muito sobre isso. Deixa eu tomar um gole aqui. Do chá para ajudar a garganta. Então, em algumas traduções eu fui procurar na NVI, a NVI não vem, como eu vou falar agora, eu vi que é na Almeida Corrigida, que diz assim: como imaginas na sua alma, assim é. E já vi muitas pessoas usando esse texto, né, para falar sobre a importância dos pensamentos que nós trazemos para o nosso coração. Porque como nós imaginamos na nossa alma, na nossa mente, aqueles pensamentos que estão mais frequentes na nossa cabeça, assim nós seremos. Nós vamos refletir, nós vamos colocar para fora, trazer para fora os nossos próprios pensamentos, né? Eles é que vão guiar a nossa vida. Então, a reflexão que eu penso que seja importante para a gente no dia de hoje é como tem sido os nossos pensamentos. É muito fácil, gente, a gente enganar a si próprio e continuar uma vida, apesar de saber falar sobre, né? Trazer palavras bonitas e falar sobre o Senhor. É muito fácil a gente cair na armadilha do pensamento.
É muito fácil o nosso próprio pensamento nos enganar, né? A gente pensa de uma forma, muitas vezes a gente sabe reproduzir a fala de outra, mas aquilo que aparece nas entrelinhas e na atitude é sempre o que povoa a nossa mente. Lá em Efésios, Paulo faz uma exortação aos Éfesos, né? Efésios 4:17, ele diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Então, é uma exortação mesmo que Paulo faz aos Efésios, né? Ao povo de Éfeso. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, essa é uma exortação que Paulo faz aos Efésios, mas que é muito pertinente para nós, né, em todo o tempo. Cuidar dos nossos pensamentos, sondar os nossos pensamentos, colocarmos guarda, ver o que é que nós temos pensado. Aos Filipenses, Paulo fala o que é que deve ser pensado, né? Aquilo que é a paz, algum louvor, se tem honra, é isso que deve povoar os nossos pensamentos. E Paulo diz da inutilidade. Então, precisamos de fato trazer guardas à nossa mente e perceber se aquilo que temos pensado são coisas inúteis, que não têm valor eterno, que não são a verdade. Quantos de nós somos enganados, né, pelo que vem à nossa mente e a gente aceita aquilo como verdade e aí o coração já está tão cheio que a gente começa a jorrar para o outro. A diferença entre andar com fé e andar com medo é justamente essa, né? Quando se anda com fé, nós buscamos o pensamento de Deus, aquilo que Ele já falou, e nos colocamos, ainda que as circunstâncias não nos mostrem isso, mas nós nos colocamos alinhados à realidade do céu, alinhados à realidade da eternidade. Se Deus falou assim, assim será. Então, assim como você imagina na sua alma, você é. O que você tem imaginado na sua alma? O que você tem colocado na sua mente, que tem direcionado a sua vida, que tem trazido o tom da sua casa, da sua família, das suas atitudes, como você tem sido, né? Porque isso é o que vai diferenciar, né, o ímpio daquele que é justo, como a gente já viu. E os ímpios, eles vivem nessa inutilidade do pensamento. Tudo que eles querem é destruir os outros. Quando eles se unem com esse propósito. Davi fala da multidão barulhenta, né? Dos malfeitores, dos ruídos dessa multidão. E essa multidão, o que ela faz, traz esse ruído porque a mente dela está cheia de barulho. E ela traz isso para a sua vida, procura destruir outros, procura acabar com a paz de outros. Como tem sido com a gente? Como é que tem sido a nossa trajetória? Nós, como mulheres, a maioria que aqui estão, como é que tem sido o tom, né, que nós temos dado à nossa casa? De que maneira nós temos construído o nosso lar? Quais são os pensamentos que nós temos sobre a nossa família, né? E como nós temos conduzido isso? Assim como nós pensamos, nós seremos e nós traremos essa mentira, né, para o real, para o natural, ou podemos trazer sim, se buscarmos, como nós temos feito aqui, de elevar nossa alma, se buscarmos
a realidade do céu, nós também poderemos trazer essa realidade para a terra, para o lugar onde nós estamos. Através do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso, que se fosse feita a vontade do Pai, assim na terra como é no céu. Então, qual tem sido a vontade do Pai? Outra coisa é que ele fala aqui da língua afiada, né? Davi fala aqui da língua afiada, como espadas, e apontam como flechas palavras envenenadas. E aí é um outro cuidado que nós devemos ter, né? Primeiro, daquele pensamento que flui de nós mesmos, sempre sondar, sempre colocar diante dos guardas, né? Que devem estar de prontidão. Esse pensamento é de paz, é verdadeiro, vem do trono de Deus, está me trazendo alegria, está me trazendo esperança, expectativa, vontade de caminhar, coragem, se não, anula. Mas Davi também fala de uma outra coisa, que é justamente da língua, né? Das pessoas que afiam a sua língua como espada e que apontam como flechas palavras envenenadas. E aí eu me lembrei de um outro texto, eu acho que é no mesmo, é em Efésios também, no 6, quando Paulo fala da armadura de Deus. Então ele falou aqui para os Efésios de não viver na inutilidade dos pensamentos, mas ele também fala da gente se colocar uma armadura. E quando ele fala da armadura, ele diz do capacete da salvação, né? Deixa eu ler o texto direito. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, Paulo orienta aos Efésios também que se revistam de uma armadura espiritual. E ele vai falando, eu acredito que esse pessoal era um pessoal de guerra, entendia do que era armadura, e aí Paulo faz essa parábola, esse paralelo, metáfora, né? De trazer aquilo que era conhecido para eles, para que eles soubessem como manejar bem a fé que eles estavam recebendo. E aí ele fala de usar o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Então, se alguém não tem se colocado diante de Deus, né, se alguém não tem buscado ao Senhor e tem vivido na inutilidade dos seus pensamentos, é certo que ele está sendo influenciado por um outro reino. Ele está recebendo, ele está como aquele homem, né, que é como uma cidade sem muros. Ele é fácil, tudo entra na sua vida. Então é uma pessoa que vai articular o mal o tempo todo. É óbvio que da boca dela vai sair dardos inflamados, né, que será usada. Como que Satanás ele vai atingir o outro? Muitas vezes nós somos atingidos por palavras, não é verdade? As palavras, quantas vezes a gente tem no nosso interior palavras que nos foram ditas, seja elas boas ou más. Quantas pessoas ficam presas durante anos e anos
porque receberam algum tipo de palavra, né, ruim na sua infância. Menino, você não vai fazer nada certo, você é um desastrado, e aquilo ecoa, né, na sua vida durante até que receba, né, a libertação do Senhor, que receba a palavra de Deus, que essa sim é a que ecoa de verdade, que deve ressoar, né, dentro de nós, como Davi também falou. Deus fala uma vez, mas ele ouve duas. Então, que a palavra de Deus é que ressoe em nós. Mas se estivermos vivendo a vida, como diz aquela canção secular, né, deixando a vida te levar, a vida leva eu, se a gente estiver vivendo dessa maneira, sem entender, né, sem conhecer o Senhor, sem ter essa... eu sempre uso a palavra, agora eu esqueci. Assim, sabendo de fato o que você está fazendo, né, e usando a armadura de Deus, facilmente você vai ser atingido por esse tipo de palavra. Essas palavras virão, né, porque estamos lidando com muitos tipos de pessoas. Existem pessoas que ainda não sabem que foram chamados, né, predestinados a serem filhos de Deus, que ainda não conheceram Jesus e que vão, de forma sem saber o que estão fazendo, atirar aquilo que vem no seu coração. Existem pessoas, sim, que já escolheram, já decidiram o seu caminho na terra e que preferem andar na maldade. Existem essas pessoas também. Nós temos que ter essa consciência de que existem pessoas que já escolheram o mal, que preferem viver dessa maneira. Mas nós que temos buscado ao Senhor, que temos falado a Ele que desejamos que o rio de água viva flua, nós precisamos andar de maneira intencional nessa terra, revestidos do capacete e não permitindo que qualquer tipo de palavra, ofensa atinja o nosso interior. E para isso, o que nós precisamos é saber fazer o manejo correto do escudo da fé, do capacete da salvação, estarmos preparados, né, em saber quem nós somos para Deus, o que o Senhor pensa de nós, em termos certeza do seu amor, para não sermos atingidos pelas palavras duras, ofensivas, que desejam fazer com que a gente caia, né? Fazer com que a gente esteja firme no Senhor. Então, duas coisas que eu vi nesse salmo que a gente precisa cuidar, né? Dos nossos pensamentos. Não vivamos na inutilidade dos nossos pensamentos. E aí vem o capacete da salvação. Quem está de capacete, pensamento que não vem do Senhor não pode atingir, né? Você foi salvo em Cristo, você já recebeu a filiação novamente, né? Todo aquele que crê em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Use o capacete da salvação. Fique mesmo com o escudo, né, da fé, sabe, assim, na posição correta. Coloque o capacete, use o escudo, o Senhor te deu isso. E comece a usar a arma que você tem, que é a sua língua, da maneira correta, enchendo-se de Deus, enchendo-se dos pensamentos de Deus, levando cativo os seus pensamentos ao Senhor, né? Buscando essa renovação da mente, saindo da inutilidade dos seus pensamentos. Aqueles que vivem com pensamentos inúteis, que são assolados, que não vai dar certo, ninguém me ama, todos me rejeitam, enfim, eles vão viver sempre apavorados e articulando na sua mente. Não é uma vida tranquila, porque estão sempre articulando como fazer para que o outro não haja assim ou assado, sempre buscando estratégias de como combater o outro, né? E quando nós temos buscado a fonte de água viva, Ele mesmo nos dá palavras de vida, de sabedoria.
que da nossa língua saia a palavra de bênção, que faça crescer algo no coração do outro que vem do eterno, né? Que vem do Senhor, que guia o caminho. Esse é o chamado para nós e para que sejamos luz nessa terra. Essa foi a reflexão que eu fiz, né, enquanto eu lia esse salmo. Eu espero que tenha feito sentido também para vocês, que tenha abençoado vocês, né, que nos ajude naquilo que Deus está construindo. Ele está construindo a sua casa, né? E cada um de nós somos pedras vivas. Então precisamos, como pedras vivas na construção dessa casa, estarmos alinhados. Precisamos todos sermos unânimes em pensamento. Há diversidade na unidade, sim. Cada um de nós recebe uma visão, né? Está em um ponto das regiões celestiais e consegue perceber um atributo de Deus. Mas todos nós juntos precisamos estar alinhados para que essa casa seja construída. Então, andem com essa mudança de mente. Busquem se encher da palavra do Senhor. Ela que vai dar o tom, ela que será a luz para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe nos dias de hoje. Que Ele nos ajude a vencer todo pensamento mau, a combatermos esse tipo de pensamento e a encher o nosso ser daquilo que é verdade, né? Olha, a Clarice está dizendo que o caçula dela está fazendo 15 anos hoje. Como é o nome dele, Clá? A minha faz 15 anos no dia 23, a minha mais velha faz 15 anos no dia 23. Que legal. Deus nos abençoe. Oi, Franci, nem vi tu entrar. Acho que eu não te dei bom dia, né? Bom dia. Então, que o Senhor nos abençoe. Vou orar por Ricardo Filho, pelo filho de Clarice, né, que completa 15 anos hoje, coisa linda. E que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nessa jornada. Certamente não é fácil, né? Mas Ele não disse que seria fácil, Ele disse que iria nos preparar, né? Iria nos preparar para uma jornada. Ele tem nos preparado para isso. Então, sempre Ele fala, seja forte e corajoso, né? Ele sempre fala isso para os seus discípulos, para aqueles que andam com Ele. Seja forte e corajoso. Isso eu animo vocês. Sejam fortes e corajosos na batalha, que principalmente é aqui dentro de nós. É Viter? É isso mesmo? Bom dia, seja bem-vinda. Nós fazemos de segunda a sexta esse devocional, sempre às 6 horas da manhã, tá? Então vamos orar, né? Amém, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada pela Tua palavra liberada para as nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, que o Teu rio de águas vivas flua, jorre mesmo abundante, Senhor. E que limpe em nós tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Limpe em nós, a Tua água viva saia limpando do nosso interior tudo aquilo que não vem de nós. Senhor, limpa os nossos pensamentos agora, Senhor. Oh Deus, jorra na mente de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, presentes no ao vivo, e se essa live ficar gravada, daqueles que terão a oportunidade de assisti-la mais tarde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um, para que tenha a sua mente lavada, Senhor, e que saia da inutilidade dos seus pensamentos. Ah, Senhor, como podemos saber se estamos na inutilidade de pensamentos? Só o Teu Espírito Santo pode nos revelar. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor constranja os corações daqueles que têm depositado, daqueles que têm conduzido a sua vida de forma inútil, guiados por pensamentos vãos, pensamentos que não são de paz, que não trazem honra. Pai, constrange os corações agora, Espírito Santo. Eu
abra esse caminho para o Senhor atuar na vida de cada um. Na vida de cada um de nós, Senhor. Também me coloco, Pai. Tira de mim todo e qualquer pensamento inútil que não vem do Senhor. Ó Jesus, que a teu rio de água viva sempre saia lavando e purificando as nossas mentes, Senhor. Ah, Deus, e também, Senhor, nos ajuda para que a palavra que sai da nossa boca seja palavra de vida, seja sim espada afiada, mas a espada afiada que gera vida, Senhor. Ó Senhor, porque somos os teus filhos e queremos nos parecer contigo e revelar a nossa filiação, Senhor. Dá-nos as palavras, Senhor, que geram vida, que trazem cura, que fazem com que o outro se sinta amado, querido, pertencente, Senhor. Especialmente a nós, como mães, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos encha dessa palavra, porque na nossa atribuição de mãe, muitas vezes nos irritamos fácil, Senhor, nos chateamos, mas que o Senhor nos encha com a palavra de vida, para que os nossos filhos sigam a jornada em direção a Ti, em direção ao Pai. Especialmente nos dias de hoje eu te peço por Ricardo Filho. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando esse rapaz que hoje completa 15 anos, Senhor. Continua abençoando ele, Senhor, com um coração que deseja te conhecer, Senhor. Ah, Deus, fortalece como um homem que fará a diferença aqui na terra, Senhor. Um homem que liderará a sua família e tantos outros, Senhor. Ó Deus, que precisem dessa liderança. Fortalece o coração, o íntimo de Ricardo Filho, Senhor, para que ele firme os seus passos na direção do Senhor. Jamais abandone o teu caminho, Senhor. Ah, Deus, abençoa a família de Clarice, uma família que tem te buscado com um coração puro, Senhor. Ah, Senhor, que a tua vida, a tua luz sempre saia intensa desse lar, Senhor. Eu te agradeço por esse momento e mais uma vez abençoo cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, que sejam fortalecidos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para vocês. Olha aí, o nome é ao contrário. Como é que eu ia saber, mulher? E como é teu nome? Eu não vou conseguir ler agora, não. Depois tu me fala. Eu já vou encerrar aqui. Um beijo para vocês. Deus abençoe. E até amanhã.